Paysandu encerrou a sua participação na primeira fase da Série C na 7ª colocação com 29 pontos, perdendo a última partida para o Confiança e se classificando num grupo em que o clube avalia como um grupo bom para subir para a Série B. Mas antes da gente resenhar sobre isso, quero te pedir por gentileza para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho da notificação e não perder nada dos nossos conteúdos aqui do canal RS Live Sport. A gente tenta fazer um conteúdo diário aqui para você acompanhar tudo o que acontece no futebol paraense. E fique ligado porque vários conteúdos especiais vão estar entrando daqui até o final do ano. Mas bora falar sobre o Papão. O Paysandu se classificou para a próxima fase da Série C, bem verdade que na 7ª colocação, com 29 pontos conquistados, e essa colocação do Paysandu deixou o Papão num grupo em que a comissão técnica bicolor avaliou positivamente. Bora falar os adversários. Primeiro o Volta Redonda, que se classificou, depois o Amazonas e, finalizando o grupo do quadrangular, o Botafogo da Paraíba. A gente tem aqui as informações com relação à ordem dos jogos. É bem verdade que aí são datas que podem mudar, tá bom? Todas estão no domingo, mas podem variar indo para o sábado e também mudando o horário. Mas partindo por um princípio de lógica, todos os jogos estão datados aí com o dia de domingo e no mesmo horário, 16 horas. O que de fato já está certo e é por conta da própria colocação é a ordem dos jogos. Então o Papão vai estrear, e essa data creio que não vai mudar, no dia 3 de setembro, às 4 da tarde contra o Volta Redonda na Curuzu. Por que esse jogo é na Curuzu, Ronaldo? O Paysandu ainda tem uma punição a pagar, daquela punição lá com relação à presença do público de mulheres e crianças. Então o Paysandu vai cumprir essa punição nesse jogo. Então ele tem que pagar, ele não pode reverter, então ele tem que pagar essa punição. E uma outra situação também, o Mangueirão tá fechado para jogos por conta do jogo da Seleção Brasileira que vai ocorrer no dia 8. Então não tem como o Paysandu jogar no Mangueirão. Não tem como. Então o Papão vai jogar na Curuzu dia 3 contra o Volta Redonda, provavelmente às 16 horas. E esse jogo terá a presença do público de mulheres e crianças no mesmo molde como foi no último jogo do Paysandu que teve lá na Curuzu. Depois o Paysandu joga fora de casa contra o Amazonas. O Amazonas é bom abrir o olho com eles, porque eles possuem uma equipe muito enjoada, tá bom? Ao meu ver, é a equipe mais organizada dentro de todas as que estão aparecendo aí, que foram classificadas. E o Paysandu encerra essa primeira parte dentro de casa contra o Botafogo da Paraíba. Depois vai jogar fora de casa com o próprio Botafogo, depois joga dentro de casa com o Amazonas e encerra fora de casa no final de semana do Sírio contra o Volta Redonda. E sem perder tempo, antes de eu voltar a falar, eu quero mostrar aqui o que o Guilherme dos Anjos falou. Ele que comandou a equipe no último jogo bicolor, porque o Hélio dos Anjos estava suspenso. E ele falou sobre esse chaveamento, sobre os adversários que o Paysandu vai enfrentar nessa fase. Bora acompanhar. O resultado nos trouxe para um grupo que tem algo muito positivo para nós, que é campos de qualidade. Então a gente vai conseguir jogar futebol. Nós somos muito críticos com relação aos campos que a gente enfrenta fora de casa, porque muitas vezes eles proporcionam um jogo totalmente diferente daquilo que é a realidade de um futebol bem jogado. Então isso vai facilitar. E com relação às questões técnicas, o que foi de positivo foi poder fazer algumas observações que serão decisivas para a nossa reta final, em termos de tomada de decisão de jogo a jogo, de substituições, né? A gente hoje consegue enxergar o grupo quase que como um todo
com alguma minutagem ou alguma coisa a demonstrar para nós, para que a gente possa tomar as melhores decisões na sequência. Guilherme, se não me falha a memória, foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nesses 9 jogos à frente da comissão técnica comandada pelo professor Hélio dos Anjos, com você e Marcelo ali, né, na beira do campo. E qual a avaliação que vocês fazem desse aproveitamento? Chegaram aqui em um momento delicadíssimo do Paysandu na competição, na temporada, e de repente conseguiram o principal objetivo nesse momento, né, que era a classificação. Olha, muito importante você tocar nesse ponto, porque nós viemos trabalhando com os atletas nos últimos 3 jogos o aspecto de que nós já parece que a gente está num ambiente muito positivo, que tudo está muito bom, que agora o nível de exigência, inclusive externa e às vezes interna, é muito grande. Pô, não se pode perder, não se pode, tem que ter atenção, tá tudo um nível de exigência muito alto, e a gente tem que lembrar de quando a gente chegou aqui, de quando o grupo, juntamente conosco, perdeu aquele jogo do Brusque, quais eram as expectativas do clube. A expectativa era simplesmente livrar. E esse grupo reagiu de uma maneira sensacional. Sensacional. Obviamente nós não vamos nos contentar. A gente veio em busca de um acesso. O professor e nós da comissão, que principalmente que chegamos, em momento algum falamos em rebaixamento aqui dentro. Porém, o que ocorreu naquela época, aquela sensação da dificuldade, ela não pode ser nunca esquecida. Porque essa é a humildade que a gente precisa para passar pelos adversários, como a gente conseguiu passar e classificar dentro de uma circunstância que ninguém imaginava. Pois é, e eu concordo com o Guilherme nessa questão, porque a classificação ela veio no momento que o time estava numa guinada muito positiva. E essa guinada se deu por conta da chegada do Hélio dos Anjos. Antes, quando o Marquinhos Santos estava, e ele até falou uma verdade, né? Ele até falou uma verdade, que o time ia melhorar a partir de agosto. E melhorou, mas com a chegada do Hélio dos Anjos. Porque se continuasse na mão do Marquinhos Santos, meu Deus do céu, o time não ia melhorar nunca. Mas, o Hélio dos Anjos chegou e deu uma cara nova pro Paysandu. E nessa cara nova, um novo momento e essa nova oportunidade que o Paysandu teve de conseguir essa classificação para essa fase importante da Série C. Agora é um grupo em que é um grupo interessante, claro, porque você tem aí o Volta Redonda, o Amazonas e o Botafogo da Paraíba. Eu falei anteriormente que o Amazonas é o time mais organizado. Mas, e eu não tiro o que eu falei, o Amazonas realmente é o time mais organizado. É claro que teve uma queda de rendimento, mas isso não dá pra gente dizer que não é um time organizado. O Volta Redonda é um time enjoado, mas demonstrou fraquezas. E por mais que o jogo do Paysandu com o Volta Redonda lá, o Volta Redonda tenha vencido o clube, vencido daquela forma vergonhosa como foi, foi vergonhosa pro Paysandu, obviamente, naquela ocasião. Mas essa vitória não retrata a realidade que pode ser a partir de hoje. O Paysandu criou um casco, criou uma maturidade muito boa para esse momento da competição, em que as margens de erro são assim, pequenininhas. Então, o Papão tem tudo para fazer um bom quadrangular. Basta vencer todos os jogos em casa, minimamente, que o Paysandu pelo menos garante o acesso. Digo pelo menos porque quem classifica na segunda colocação do grupo garante o acesso para B, mas não garante a vaga para a final. Mas isso daí não vem em questão, o importante é conseguir esse acesso. E uma coisa que eu analiso, isso é uma coisa pessoal minha, o próprio Hélio dos Anjos falou a respeito sobre jogar no Mangueirão. Que no Mangueirão é melhor, que no Mangueirão as coisas fluem melhor. Bem, eu particularmente acho, isso é uma opinião profissional, eu entendo que existem outras questões, mas eu particularmente acho que o Paysandu deveria manter os seus jogos na Curuzu. Não sei vocês podem discordar de mim, mas na minha opinião o Paysandu deveria manter os seus jogos na Curuzu, porque tem funcionado.
tem funcionado bem. Mas isso é uma questão que a diretoria, que a comissão técnica vai tratar. O fato é que o Papão passou num grupo em que tudo está aberto e que o Paysandu tem grandes chances sim de conseguir o acesso. Agora basta fazer por merecer e não repetir os mesmos erros que ocorreram nos anos anteriores. E a gente, claro, vai estar acompanhando todo esse quadrangular, todos esses jogos do Paysandu aqui no canal RS Live Esportes. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perca nada dos nossos conteúdos. Meu muito obrigado para você e acompanhe aqui todos os vídeos do nosso canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.